Aleluias. Aleluias. Vamos com tudo. Shalom, guerreiras. Shalom. Queridas guerreiras, eu sou Irina Tomás. Eu sou casada com o pastor Alberto Tomás. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Eu sou filha. Eu digo sou filha. Sou serva do Rei dos Reis. E aqui no mundo terreno, eu, pela graça de Deus, com muito orgulho, eu sou filha de Rosário Neto e de Elga do Rosário. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, honrar os meus pais. Vamos aplaudir a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Vamos aplaudir também a vida do meu esposo, aquele que me permitiu estar aqui nessa manhã. Vamos honrar o pastor Alberto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Quem conhece a linda história da distinta Rainha Esther? Amém. Quem conhece assim mesmo na totalidade quem foi Esther, onde começou, de onde saiu? Quem conhece? Amém. Está assim um bocadinho. É melhor fazer uma introdução. Aleluias. Pois bem, Esther foi judia, órfã, desprezada, exilada, escrava de escravos e foi criada como filha pelo seu tio Mardoqueu. Pastora, escrava de escravo, o que quer nos dizer? Esther é judia. O povo judeu foi levado cativo pelo povo babilônico durante 70 anos. Aí não existia a rainha Esther, senão o rei Esther tinha casado com uma velha. Então, bem, quando o povo já tinha 70 anos, a Bíblia diz que o povo da Babilônia foi também feito escravo e tornando os judeus escravos de escravos. Eles foram feitos escravos pelo Império Médio-Persa, que é aí que começa a entrar a história da nossa rainha. Vou assim rápido fazer uma introdução, não vou passo a passo. Então, o que acontece? Nesse reino Médio-Persa começa a governar o rei Xerxes. O rei Xerxes estava a comemorar 3 anos de reinado e fez um grande banquete. Esse banquete teve a duração de 128 dias. E ao finalizar o banquete, haja banquete, não é mesmo? Uau! Ao finalizar esse banquete, ele, para a exibição de sua riqueza e para a exibição da sua linda esposa, ele manda chamar a sua rainha, a rainha Vasti. Mas a rainha, por saber que era para ser exibida, a rainha se negou a ir à presença do rei. Por quê, pastora? Porque ela não sabia discernir o privilégio de estar sentada entre os reis. Aleluias. Por quê, pastora? Porque ali não estava só o rei Xerxes. Haviam reis de várias nações, haviam príncipes, haviam várias entidades. E o rei não chamou a rainha no secreto, o rei chamou a rainha em alto som. Então, a rejeição da rainha se apresentar diante do rei levou o rei a uma grande vergonha, o que obrigou o rei a tomar uma medida drástica. Porque o rei foi pressionado pelos seus conselheiros. Como vão reagir as mulheres das outras entidades ao ouvirem que a rainha se negou a chegar à presença do rei? E foi aí que entra a nossa, como dizem na gíria, exuberante Esther. A nossa rainha Esther. Por quê? Porque a sentença da rainha antiga, que é a rainha Judem Vasti, foi que ela nunca mais viesse à presença do rei. E daí foi preciso buscar uma nova rainha, porque não há rei sem rainha. É daí que na seleção entra Esther, a Hadassah. Esther é selecionada dentre as demais mulheres. Esther é preparada com as demais mulheres. Esther é candidata com as demais mulheres para se apresentar na presença do rei. E é aí que nós vamos começar a ler a nossa história. Mas primeiro eu quero dizer-vos que sobre a série Identidade e Propósito, eu quero falar sobre a identidade de Esther, sobre o tema O Banquete de Esther. Amém. Alguém diz a irmã que está do seu lado: minha irmã, a pastora vai falar sobre o banquete de Esther.
Aleluia. Por favor, você que tem aí a sua Bíblia, abra comigo o livro de Esther, no seu capítulo 2. Nós vamos ler, vamos pular, mas eu vou dizendo a cada vez que pular, vamos ler Esther 2 no seu verso 12, eu sigo a leitura. Ora, quando chegou a hora de cada donzela de entrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, vocês começam a ver o privilégio de se achegar à presença do rei. Preparação de 12 meses para se achegar à presença do rei. Segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias de cumprimento de sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces e com outras coisas para a purificação das mulheres. 13. Então assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido para levar consigo a casa das mulheres até ao rei. 15. Ora, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiai, o tio Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Ergai, o camareiro do rei, o guarda das mulheres, indicou. Uau! Personalidade. Conseguimos ver aqui já identidade, diferença. Aleluias. E Esther obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. 17. Não, estamos a pular. 17. E o rei amou a Esther acima de todas as mulheres. E ela obteve graça, favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e fez rainha no lugar de Vaste. Sempre que formos diferentes, seremos celebradas. Sempre que formos diferentes, faremos diferença. Aleluias. Último verso, e vamos ler só a parte B, que é o 18. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e os seus servos, a saber, o banquete de Esther. Aleluias. Alguém vai sair daqui para o seu banquete. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra de Deus. Amém. Aleluias. Uau. Esther, apesar de ter sido órfã, como já falamos aqui, Esther, apesar de ter feito parte de uma nação exilada, ter sido criada, educada pelos seus pais, não ter sido criada e educada pelos seus pais, e sim pelo seu tio, mas como filha, o seu tio Mardoqueu, em uma terra de um ambiente, de um costume pagão. Para quem não sabe, o costume pagão são reinos que adoram deuses de estátuas, deuses de pedra, aleluias, e que não reconhecem o nosso Deus por não ser algo palpável para eles, não sabem. Aleluias. E eu dizia que, apesar dela estar em um ambiente pagão, ela não se deixou moldar por nada daqueles costumes, por nada daquilo que havia naquela nação. Pelo contrário, Esther nos mostra nessa linda história que nós lemos aqui um bocadinho dela. Ela nos mostra que ela nos mostra que as nossas origens, o ambiente ao qual nos encontramos, o ambiente ao qual nós crescemos, o ambiente ao qual fomos criados, tal como a nossa irmã testemunha aqui, é o ambiente que ela cresceu sem pai, o ambiente que ela cresceu sem ter um pai à mesa, o ambiente que ela cresceu sem ter um herói, porque para todo ser que respira desde pequeno, o pai é um herói. Por isso é que o nosso Rei dos Reis é o nosso maior herói. Apesar de Esther não ter vivido nada disso, e apesar, e é incrível, irmãs, vou interromper, como Deus é perfeito, como Deus é tremendo. Vocês acreditam que eu fiquei uma semana, como vocês sabem, o evento foi assim, um vompar de Deus. E eu fiquei uma semana à procura da irmã Etelvina, porque ela ia fazer esse testemunho numa das lives. E eu disse, espera, eu acho que ter um testemunho vai falar muito aos corações das irmãs, porque é sempre algo que nos edifica, que nos encontramos, que ministra os nossos corações. E eu só encontrei a irmã Etelvina quando? Quem adivinha? Isso. Eu encontrei a irmã
vai te ouvir ontem. E por incrível que pareça, ela se identifica à história de Esther. Vocês sabiam que eu não sabia que ela cresceu sem pai? Eu sabia que ela tinha uma história muito forte, mas eu não sabia que ela cresceu sem pai. Deus, para mostrar que está no nosso meio e que não é obra de homens, nem mãos humanas a trabalhar, Ele sempre vai trazer os testemunhos semelhantes, uma coisa a casar com a outra, uma situação parecida à outra. Aleluias. E eu dizia, Esther nos mostra que as nossas origens, o ambiente ao qual nos encontramos, a qual somos criados, não altera a nossa essência, não altera a nossa identidade. Porque a irmã por algum período estava assim, a identidade dela estava assim alterada, mas ela mostrou no final que era uma escolha que ela estava a ter, mas que ela depois precisou tomar uma outra decisão, ter uma outra escolha. Aleluias. É necessário que nós tenhamos uma identidade bem construída, bem firmada, bem alicerçada, para que nós possamos não dar ouvidos às mentiras do inimigo. Porque ele conta umas mentiras bem construídas, que parecem ser verdade e que acabam distorcendo as únicas e puras e reais verdades do nosso Criador. Ele quer sempre nos pôr abaixo daquilo que nós somos. Ele quer sempre nos arrancar daquela que é a única verdade, que nós estamos por cima e não por baixo. Somos cabeça e não cauda. Ele às vezes quer apresentar que somos um acidente dos nossos pais, que chegamos numa altura não desejada. Mentira do inimigo, porque Jeremias 1:5, a Bíblia vai dizer: antes que entrasses por ventre da tua mãe, eu te escolhi. Amém. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Não tem como ter um acidente quando eu fui separada. Não tem como ser um acidente quando eu tenho uma missão aqui na terra. Não tem como ser um acidente quando há um Deus que me conheceu primeiro, antes dos meus pais, que me determinaram ser um acidente, me terem conhecido. Já há um Deus que me criou, já há um Deus que me selecionou, já há um Deus que me separou. É impossível essa mentira do inimigo ser real. Eu não sou um acidente. Amém. Aleluias. Amém. Mas é essa mentira que o inimigo gosta de contar. Ele gosta de contar para deturpar toda a verdade que Deus nos tem apresentado. Aleluias. Amém. Eu disse que o inimigo é perfeccionista em deturpar a única verdade, que é que nós somos filhos do Rei dos Reis, filhas do Rei dos Reis. Porque até mesmo o inimigo sabe, queridas guerreiras, infelizmente, eu já me perguntei se eu acho que essa resposta eu vou ter no céu. Como é possível que o inimigo tenha mais noção da nossa potência, do que somos capazes, do que nós mesmas? Eu não me perdoo por isso. É incrível. Porque o inimigo, tal como dizem lá fora, a mosca cega onde tem cheiro, o inimigo cega onde tem Deus. Amém. Ele identifica sempre esses momentos e nós não. Por que a primeira opção é choro? Por que a primeira opção é lágrima? Por que a primeira opção, como disse a irmã, é ligar para a amiga, aonde o conselho só vai nos enterrar mais? E é incrível, o inimigo é tão mau inimigo, que eu casada vou pedir conselho à solteira. Meu Jesus, que o Senhor nos ajude. Amém. E eu dizia, porque até mesmo o inimigo sabe que o verdadeiro regozijo, a verdadeira alegria está no conhecimento e na aceitação de quem realmente somos. Uma mulher que se conhece é imparável. Uma mulher que sabe para o que nasceu, ninguém lhe para, ninguém lhe cala, ninguém lhe trava. Toda mulher que sabe para que nasceu e sabe o que pode, a energia e a força que carrega, é imparável na terra, é imparável nos céus. É vontade dos céus que nós nos descobramos. É vontade de Deus que nós saibamos quem somos. Aleluias. E eu quero, se calhar não disse no início, para ter mais sentido a mensagem, Esther foi criada por um tio temente a Deus. Então vocês conseguem reparar que as ações de Esther eram de uma mulher de fé.
Era de uma mulher que sabia a sua identidade no seu Criador, sabia que é um Deus imutável, sabia que é um Deus que não se altera, não importa a situação, Ele reage, não importa o mar fundo, Ele salva, não importa o túnel tão fundo, Ele resgata. Esther sabia o Deus que lhe foi ensinado. Ser aqui mulheres que decidiram ser diferentes. Aleluia! Alguém pode me ajudar a aplaudir o Senhor? Vocês não se importam com a fita dos meus sapatos. Eu preciso estar concentrada na fazer isso. Estou entre irmãs. Não é mesmo? Aleluias. Eu disse que sempre que nos apresentamos diferente, nós vamos ser um mistério onde quer que nós entramos. Por quê, pastora? Porque o mistério chama a atenção, o mistério instiga, o mistério desperta, o mistério intriga. É o que ela tem? Por que ela e não eu? Por que ela entrou e eu não entrei? O que ela tem de diferente? Eu vi mais bonita. Olha as minhas curvas e olha a barriga dela. Como é que ela entrou e eu não? Olha só como é que ela é feia. Nem se pintou, nem os olhos dela estão isso, nem ela é aquilo. Como é que ela entrou e eu não? É isso que o Senhor quer que nós sejamos. Um real mistério onde quer que nós entremos. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que nem tudo nos está a ser revelado. Há mistério. A Bíblia é um mistério. E ela fala acerca de nós. Se aquilo que é o nosso manual de vida é um mistério, como é que nós somos uma porta aberta? Como é que nós somos algo que todo mundo consegue discernir? Por que nós somos aquilo que quem olha já sabe o que somos? Não há mistério em nós. Por quê? Se aquilo que nos representa é um real mistério. Aleluias. O mistério intriga, o mistério, me ajudem. O mistério chama, o mistério provoca, o mistério desperta algo nela que eu não tenho. Eu quero que está nela, eu preciso disso que está nela. Mas até que entendamos isso, é bem aí que nós nos perdemos. Por quê, pastora? Porque deixamos de ser quem somos para sermos vistas, para sermos aprovadas, para sermos aceitas em certos meios. Não importa onde quer que você vá, não há ninguém igual a ti. Não há ninguém exatamente igual a ti. Nem irmãos gêmeos têm o mesmo DNA. Nós somos diferentes. O Senhor nos criou de forma diferente. O nosso Deus não é limitado. Ele não cria cópias. Ele não tem cábulas. Ele não repete o que já criou antes. Ele é um Deus ilimitado. Alguém celebra Ele? Aleluia! Aleluias. Queridas irmãs, nós não precisamos de ser quem não somos para sermos aceitas. Nós podemos, a força que há em nós é incrível, que nós podemos cair, mas quando nos levantamos mais fortes. Como possível nós temos que nos sujeitarmos a ser quem não somos, se quando dobramos os nossos joelhos nos tornamos mais fortes do que um exército armado? Oh, guerreira, você é uma arma potente, como diz a minha mãe. Oh! Por que chorar? Por que confrontar se nós temos o lugar secreto onde nós resolvemos tudo? Aonde ninguém nos ouve, senão aquele que precisa de nos ouvir? Por que levar para fora se podemos guardar dentro com ele? Aleluias! Querida irmã, o confronto te torna vulnerável. O confronto te torna vulnerável e te associa àquele que você confrontou. Te leva ao mesmo abismo, ao mesmo nível que aquele que você confrontou. E isso não é ser diferente. Aleluias! E eu dizia que para ser aceitas em certos meios. Mas isso é por quê? Porque é uma mentira mentirosa, guerreira, que o inimigo sabe nos contar e conta muito bem. Fica sem piada quando nós somos iguais. Não há nenhuma diferença quando no mesmo lugar todas parecem iguais. Imagina tudo muito bem, que há sítios que fazem dress code, né? É isso que se diz. Mas se nós todas viéssemos com esse bubu,
Não é mesmo? Não faz diferença essa união, esse mix aqui assim de cores. Umas de creme, uma de verde, uma de coisa. Não é? Não precisamos ter que esperar a irmã Áurea fazer o posto dela, subir as escadas, cheguei no bronze, mulher inspiradora. Ei, a irmã Áurea pôs verde. É verde que eu vou pôr. Não, tá lindo assim. A Luísa tá com seu lenço, seu chapéu exuberante. A irmã... não. Miriam, com seu lenço, com seu chapéu exuberante. Eu aqui com os meus cachos, caracóis. Não sofro, não dói. Sempre que estivermos no posicionamento de quem somos verdadeiramente, não vai haver presença de dor, não vai haver presença de insatisfação, não vai haver presença de pressão. Aleluias. Amém. Amém. Eu disse que é uma mentira que o inimigo nos conta para nos paralisar, para nos parar. Por que ser o que as outras são? Por que ser como as outras? Fica sem piada. Tornamos-nos desnecessárias quando somos necessárias. Aleluias. É cansativo, é exaustivo o papel de ser quem não somos. Por quê? Porque quando estamos dentro desse papel, há sempre ausência de completude. Há sempre um vazio. É como se tivesse algo em falta. Não. E é aquilo que volta e meia estou indisposta. Volta e meia a pessoa que há pouco tempo falou contigo, depois de repente amanhã já lhe cumprimenta. Há uma instabilidade constante. Boas, é a palavra que se precisava. É uma instabilidade inconstante. A pessoa nunca sabe quem é você. Ela nunca sabe de que amor vai te encontrar. Aleluias. Ninguém quer viver dessa forma. Ninguém quer ter ninguém ao seu lado desse jeito. Aleluias. Você é um mistério, guerreira. Você é um mistério, guerreira. Seja o mistério que você é. Seja o mistério que o Senhor te propôs a ser. Aleluias. Você nunca poderá ter grandes feitos sem que antes se descubra. Amém. Sem que antes saiba quem você realmente é. Porque vai haver sempre instabilidade, tal como a irmã Áurea pôs aqui. Aleluias. Mas a nossa guerreira Esther, eu sou apaixonada por Esther, meu Deus, que pena que já não está aqui entre nós. A nossa guerreira Esther foi tão diferente, mas tão diferente, tão singular naquele lugar. Esther ela chamou a atenção de todos, ela chamou a atenção de todas. Eu acredito que naquele lugar as patricinhas também ficaram intrigadas. Como é possível? Como é que eu me pus de toda a maquiagem, fui ali na Neuza, me pintou, eu estou aqui com o vestido da Lu Couture. Tem que mudar esse nome, Jesus. Amém, vamos nos adaptar. Como é possível que a irmã Áurea chegou com os saltos dela azul, passou por mim e foi vista? E olha, as minhas curvas nem são iguais dela. Olha, meu rosto nem é igual dela. Como é que ela foi escolhida e eu não? O que ela tem para ser rainha e eu não? Ela tem um Deus que é rei dos reis. E todo filho de rei é rei. Todo filho de rei é rei. Toda filha de rei é rainha. E toda rainha deve governar. Aleluia. Toda rainha deve governar. Tem rainhas aqui no nosso meio? Tem rainhas aqui no nosso meio? As minhas folhas viraram, não sei onde é que eu ponho, mas está aqui. Eu disse que Esther chamou tanta atenção porque ela foi singular naquele lugar. Pastora, o que é singularidade? Não que vocês não saibam, né? Mas vamos trazer aqui. Aleluia. Só para... Precisamos disso antes, mas pelo menos veio, né? Amém. O que é singularidade? É uma característica que nos distingue do que é considerado padrão e do que é considerado comum. E em ti, ninguém é uma característica que faz de nós diferentes onde quer que nós entremos. Eu vou dar um exemplo que não sei se vocês vão gostar muito, mas eu vou ter que dizer que a laranjeira não dá goiabas, a mangueira não dá laranjas. Por que a Iteovina quer fazer o que a Irina faz? Por que a Áurea quer fazer o que a Diole faz? Se cada uma nasceu com uma missão, cada uma tem um trabalho para fazer. Não existe nenhuma mulher aqui nessa sala vazia. Todas têm algo para tirar para fora. Todas têm algo para gritar ao mundo. Por que estamos a nos comparar umas às outras?
somos diferentes. Amém. Aleluias. E foi isso que Esther nos demonstra aqui. Eu quero acrescentar, Esther não foi só singular, ela foi autêntica. Ela foi uma mulher de uma grande autenticidade. Pastora, o que é ser autêntica? É a natureza daquilo que é real. É a natureza daquilo que é genuíno. É a natureza daquilo que é único. Aqui mulheres que têm essa natureza. Todas as mulheres nesse lugar têm essa natureza daquilo que é real, daquilo que é genuíno, daquilo que é único. Quem olha para si quer perceber o seu mistério. Quem olha para si quer perceber o seu segredo. Quem olha para si quer estar perto de ti para aprender contigo. Aleluias. E foi esse o mistério que originou o banquete de Esther. A singularidade e a autenticidade de Esther. Isso originou o banquete. Isso fez dela diferente. Isso fez dela a única rainha. Eu fico com pena das demais. Porque Xerxes ficou tão encantado com Esther que eu acredito que as outras ficaram ali abandonadas. E mulher de rei, mesmo sem o rei, é mulher de rei. Por isso é que o homem que cuida delas, o mordomo, por norma, é... Desculpa, homens. Para não acontecer que as rainhas, por falta da presença do rei, traiam o rei. Vocês conseguem entender o privilégio de Esther? Vocês conseguem perceber o que nos leva quando nós distinguimos quem somos e colocamos em prática? Porque não basta saber. É preciso abraçar, é preciso se alegrar, é preciso pôr a mão na massa. Porque muitas de nós descobrimos para que fomos chamadas, mas não queremos abraçar. Muitas de nós sabemos para que fomos chamadas e não queremos viver. Aleluias. Fugimos. E o que é que acontece? Somos enterradas com a preciosidade que nos foi depositada. Por isso é que é dito que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. Porque há lá muitos tesouros enterrados. Aleluias. Eu disse que esse foi o mistério que Esther usou, ou que foi que Esther representou dentro daquele palácio. E fala aí na tua vizinha, minha vizinha. Esther foi singular. Esther foi autêntica. E eu creio que você também é. Aleluias. Queridas guerreiras, eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. Por que ser igual às outras se elas já existem? Por que ser igual às outras se elas já existem? Eu vou contar-vos um segredo que aconteceu aqui há pouco tempo. A pastora, que eu até nem decorei ainda o nome. Nossa pastora, Leni. Leni, ai, perdão, pensei que fosse. A irmã Leni, logo que a irmã Tunísia disse, pastora, reservamos essa cadeira, eu disse, não, é misturar. Não vou sentar separada, não. Vi aqui as mesas, estavam cheias, não, vamos sentar ali. E ela disse, ai, que privilégio. Então, logo eu sentei, ela pegou as minhas mãos e começou a ministrar para mim. É incrível. Bate com tudo com o meu ministério. Mas eu podia, cópia que quero ser, também chegar nos ouvidos dela lá, deixa que Deus também está a me dizer. Quem já viveu isso? Quem já encontrou assim? As manas que Deus fala, as manas que Deus ministra o tempo todo. Nunca recebem uma palavra caladas e dizem, eu recebo, Deus falou, que privilégio o Senhor se lembrou de mim. Elas também têm sempre um recado para dar. Se vem de Deus ou de espíritos ou contrários, não sei. Vem de espíritos ou contrários, porque Deus não é um Deus de confusão. Aleluias. Então eu disse, não, Deus se lembrou de mim. E essa é uma confirmação que eu precisava ouvir. E eu recebi e me calei. Eu disse alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Mas as que gostam de ser iguais e idênticas, eis que Deus também me falou. Aleluia. Deus não te falou nada. Quem está te falando é o inimigo, que é o espírito da confusão. Aleluia.
E eu dizia, por que ser igual às outras se elas já existem? Não há ninguém exatamente igual à outra. Nenhuma de nós tem exatamente a mesma características que a outra. Ninguém tem o mesmo DNA que a outra. Guerreira aqui presente nessa manhã, se levante, se posicione e toma a decisão. Escreva a tua história. Faça a tua história. Conheça a tua história. Conheça o teu papel de vida e exerça-o. Não conheça e fique parada. Não deixe que nada te pare. Não deixe que nada te limite. Se Deus está a te apontar o caminho, trilha o caminho. Se Deus está a te dizer que é isso, abraça-se alegre, porque Ele não erra. O nosso Deus não erra. Aleluias. Você precisa acreditar que há algo em si que precisa de ser trazido para o mundo. E esse algo só você pode trazer. Esse algo somente dentro de ti está. Porque só para a arrogância do homem. Por isso é que o nosso Deus, até os dons são diferentes. Diaconisa, estou mentindo? Vários e diversos dons tem a Bíblia. Por quê? Por conta da arrogância do homem. Para não haver essa colisão. Aleluias. Por que ser igual? Se o próprio Deus tratou de tudo. Faça a sua história. Escreva a sua história. Identidade é ter segurança de quem você é e do que você foi chamada para fazer. E queridas guerreiras, mais do que circunstância, por detrás de cada crise, a irmã apresentou-nos aqui várias crises e circunstâncias que ela passou, mais do que circunstâncias diárias, existe um propósito para ser respondido em meio a elas. Pastora, sério, mas dói tanto, pastora não tem noção. A irmã doeu. A irmã viveu a dor, mas hoje foi um bálsamo para cada uma de nós aqui. Esse é o propósito, partilhar a dor e não se vitimizar e se fechar na dor. É mostrar como você superou, é mostrar como você venceu. Aleluias! Existe um propósito para ser respondido. Fique atenta. A dor de hoje é o ensinamento da manhã. Hoje recebemos o ensinamento de uma dor de ontem que tornou-se um ensinamento hoje. A dor de hoje é o ensinamento da manhã. Aleluias. Amém. Sem saber quem você é ou para o que foi chamada para fazer, as crises vão te engolir. Pastora, sério, a irmã estava a ser engolida. A irmã falou de depressão. A irmã falou de crises de choros grávida, ela chorava o tempo todo. Sem saber quem você é, as crises vão te engolir. Foi preciso ela se levantar e se posicionar. Dores não discernidas, elas deturpam a nossa identidade. A irmã, enquanto não soube quem era, enquanto não se levantou e tirou a capa de vitimismo, a identidade dela estava a ser deturpada. Quem realmente ela era e precisava ser, estava a ficar para baixo, e aquilo que as pessoas queriam ver nela é que ela estava a trazer ao de cima, deixando de ser ela mesma. Aleluias. Amém. Muitas são as vezes em que queremos alterar quem somos por conta de experiências que tenhamos passado. Muitas das vezes queremos deixar de ser o que nós somos, mesmo já sabendo quem somos. Mas às vezes as dores são tão fortes, as situações são tão dolorosas, às vezes parecem que são maiores do que nós, às vezes parece que elas vieram mesmo para nos matar. E quando isso acontece, nós deixamos de ser quem nós somos. Vimos isso em Noemi. Não me chamem de Noemi, porque de grandes amarguras o Senhor tem feito os meus dias. Chamem-me de Mara. Mas nós todas sabemos que Noemi não terminou Mara. Nós todas sabemos que o cativeiro de Noemi foi alterado e ela não permaneceu Mara. Então, eu dizia que muitas das vezes, por conta de uma dor, nós deturpamos quem somos.
Entenda, guerreira, não é a experiência nem mesmo a dor que afetam a nossa identidade. Não. São as nossas escolhas em meio à dor. São as nossas respostas em meio à dor. É o nosso posicionamento em meio à dor. É isso que afeta a nossa identidade. Não é o que vivemos. Não é o que você está a viver. Não é o que você está a passar. Mas é o que você vai fazer com o que você está a passar. É a forma como você vai responder o que você está a passar. É o fim que você vai dar no que você está a passar. Aleluias. No final de tudo, a decisão final é sempre nossa. É um Deus ilimitado, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas no final de tudo, a decisão é sempre nossa. Mas nesta manhã, eu disse que nesta manhã, o Senhor está a inverter as nossas escolhas. O Senhor está a inverter as nossas escolhas. O Senhor está a inverter as nossas decisões. O Senhor está a nos realinhar. O Senhor está a nos realinhar. O Senhor está a nos poldar. O Senhor está a nos mudar. O Senhor está a nos moldar. O Senhor está a transformar. O Senhor está a capacitar. E está a trazer a existência de quem realmente somos. Está a trazer ao de cima a guerreira que realmente somos. A força que realmente temos. E aquilo que realmente podemos. Aleluias. E quem realmente somos nele. É aí onde nos perdemos, porque pensamos que é acerca de nós. Mentira mentirosa, é sobre Ele, é para Ele, é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias. Celebra Ele, por favor. Toda dor tem um propósito e nós podemos até sofrer, podemos até ir ao mais baixo nível. E é compreensível porque nenhuma dor é confortável. É compreensível porque nenhuma dor satisfaz. Mas é inevitável que nós concordemos aqui, queridas guerreiras, que depois de uma dor, nunca mais somos as mesmas. Cada dor traz um ensinamento. Cada dor traz uma lição. Cada dor nos leva para um novo degrau. É como uma construção. E é essa a nossa caminhada aqui na Terra. É uma construção dia após dia. Ninguém é a mesma pessoa depois da dor. O que é que acontece? Umas descobrem mais tarde. Umas aceitam mais tarde. Mas no final das contas, no final dos tempos, dos dias, você vai perceber que não é a mesma depois de ter vivido o que viveu. Que você não é a mesma depois de ter ultrapassado o que você ultrapassou. Aleluias. É por conta disso que toda dor bem administrada é um testemunho para alguém. E nós vivemos isso nessa manhã, mais do que uma mensagem, é algo que foi verídico nessa manhã. Aleluias. As pessoas só ouvem quem passou pela dor. Vocês perceberam como ficamos todos atentos ao testemunho da irmã? Quem fica chateada, mesmo não manifestando, mas por dentro reclamar, quando ficam toda hora a te trazer coisas pesadas. Eu, a minha vida, a minha dor. Ai, meu marido, ai, eu, naquele dia, não aguento mais. Ai. Não é uma carga, não é um peso. Mas é totalmente diferente quando é uma experiência compartilhada de algo que se foi vencido. A atmosfera alterou com o testemunho da irmã. Todos querem ouvir quem passou pela dor e venceu. Quem passou pela dor e superou. Todos querem ouvir, a maioria querem saber das superações. E não dos problemas, não das dores, não das feridas. Aleluias. É por isso que muitas das vezes as pessoas se opõem à tua glória, porque elas desconhecem a tua história. E elas só desconhecem a tua história porque você se torna uma mulher madura e você vence as tuas histórias no silêncio. Por isso é que as tuas glórias são questionadas. Por quê? Porque você, em meio à dor, ainda assim é um mistério silencioso. E por isso que as pessoas se levantam contra a tua glória.
Porque elas não conhecem a tua trajetória. Elas não conhecem a tua história. Elas só te veem de pé, não sabem que antes você caiu e se ergueu. Elas só te veem de pé, não sabem que é do fundo do poço que o Senhor está a te reerguer. Que é do fundo do poço que o Senhor está a te arrancar. Elas só estão a ver você no carrão, mas não viram quando você subiu para o táxi. Elas estão a te ver no carrão, mas não te viram quando você subiu na moto. Amém. Aleluias. Amém. E é tão desgastante invejar a história da outra. É que o Tiago Brunet diz: você não pode dizer que quer a minha vida se não quer as minhas dores. Você não pode dizer que eu quero ser como a irmã Diole se você não quer as lutas da irmã Diole. Você não pode dizer que eu quero um casamento como a da irmã Luísa se você não conhece as batalhas da irmã Luísa. É só uma mulher construída mostrando que está bem. É só uma mulher construída que está de pé. Mas por detrás dessa mulher há uma batalhadora diária. Há uma mulher que ergue todos os dias um tijolo após tijolo. Um sorriso não é ausência de batalhas. Um sorriso não é ausência de problemas. Um sorriso não é ausência de lutas. Não inveja ou coopera ou... O pior que acontece é que nós, em vez de tirarmos lições ou queremos juntar a diaconisa Gisela para conhecer as fontes, os segredos da vitória, nós queremos combater erro. Não é combater, é mesmo se achegar lá e perguntar como, quais as estratégias, como chegar. Porque a mentira do inimigo é que aí onde você está, você vai ficar. Sim. Mas o Deus que responde às orações vai mandar no teu caminho uma Diole que vai contar a história dela e vai ser como um testemunho de superação. Mas se a Diole for um alvo para tu combateres, você vai permanecer onde você está. Aplauda o Senhor. Eu disse que as pessoas, elas conhecem, né, a história e veem a glória e se opõem porque não conhecem a história. Guerreira, a tua autenticidade, a tua singularidade, a tua força, ela vem pelas lutas que você vence. Amém. Você se torna uma autoridade por meio das lutas que você vence. Aleluias. Vem pelas lutas que você vence, pelas dores que você já venceu, pelas batalhas que você enfrentou e venceu. Você se torna um real testemunho quando você conta a tua história de superação e não de vitimismo. Aleluias. Você pode até interpretar a dor como sofrimento, como provações, mas Deus chama de treinamento. Deus chama de treinamento. Dores são como elásticos, elas te capacitam, elas te fortalecem, elas te preparam, elas te esticam para próximos níveis. Aleluia. Há sempre uma laguna que está aberta e nós sabemos que precisamos de fechar. Então, por meio desse louvor, abra o seu coração, fala com o seu Criador. Se restaure nessa tarde, por meio desse louvor e por meio da tua oração. Diga, Senhor, eu sei que tenho falhado aqui, mas o Senhor pode. Senhor, a tua graça me basta, pois o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Senhor, eu quero me tornar forte nisso. Pai, eu quero participar mais e ser aquela que edifica a minha casa e parar de comparar o meu jardim. Fala comigo nesta tarde, Senhor. Não permita que eu saia daqui com a mesma lacuna. Não permita que eu saia daqui do mesmo jeito. Senhor, há algo aqui que o Senhor pode curar e vai curar nesta tarde. Senhor, há algo aqui que o Senhor pode inverter e vai inverter nesta tarde. Senhor, sara essa dor, sara essa ferida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai ao mais profundo do amargo do meu ser. Só tu podes, Espírito de Deus. Só tu podes, amado da minha alma. Senhor, invada o meu ser nessa tarde. Cura essa ferida que está escondida. Dá uma sabedoria que tenho.
Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês. Que o Senhor vos fortaleça no lugar da dor. Que o Senhor vos fortaleça no lugar da angústia. Que o Senhor vos seja como bálsamo em todo o tempo. Que o Senhor vos seja como resposta, alento, bálsamo. Que o Senhor seja a cura de cada ferida, de cada dor. Que o Senhor seja a resposta e o auxílio. Não importa a situação, Ele ainda é Deus. Amém. Não importa o tamanho, Ele sempre será Deus. E ninguém aqui é um acidente, ninguém aqui está fora da lista dele. Ele conhece a cada uma de nós. Amém. E esse poder está a cada uma de nós. Amém. Todas nós podemos. Guerreira, você pode. Amém. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês. No fundo do meu coração, eu agradeço pela presença de cada uma de vocês.